Então, meu nome é Jéssica, eu tenho 32 anos. Eu cresci num lar religioso, vamos dizer assim. E eu sempre ouvi falar de Jesus, de Deus, enfim, de uma maneira muito distante. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, a gente se mudou de casa. E quando a gente se mudou de casa, nessa casa nova, eu comecei a ver muitas pessoas. E comecei a entrar em crise. Eu falei assim, mano, não aguento mais ver essas pessoas em casa. Eu via 5 pessoas, né, que eram demônios. Tipo, né, o cara que ficava sentado no sofá era um senhor, usava bengala, um chapéu, terno preto, sentado, e eu passava pela sala, o cara tava lá. Tinha outro que passava na piscina, tinha outro que aparecia no meu quarto, que era uma criança. E a minha mãe também começou a ficar muito assustada, né? E ela foi então falar com a vizinha do lado. Daí a vizinha falou assim, querida, aqui era um centro espírita. Meu, aqui, olha, acontecia de tudo. E daí, né, com 15 anos, essa coisa arada toda, eu até cheguei a conversar com o padre, e o padre falou assim, filha, tem coisas que ninguém explica. E eu peguei aquela frase e falei assim, cara, se nenhum padre, que é um padre, tá resolvendo o meu problema, então pra mim acabou hoje essa palhaçada. Já não acredito mais em Deus, mas também não acredito mais nessa palhaçada. E parei de ver. Me tornei ateia. Eu falei assim, olha, eu não acredito mais em Deus, pra mim chega. O que Deus pode, né, colaborar nessa situação extrema que eu tô vivendo? Nada. E foi onde começou meu processo de ateísmo, né, dos 15 aos 19. E eu era o tipo de pessoa assim que eu já tinha ido, né, em outras igrejas e falava assim, nossa, como crente é ignorante, né? Pô, ser persuadido por um homem que tá lá em cima, manipulando o povo. E falava muito mal de igreja, falava muito mal de pastor, falava, né, nossa. E daí com 19 anos, na faculdade, né, eu levei uma amiga que morava em São João. E aos finais de semana ela ia embora para São João. E teve um final de semana que ela ficou em Joinville, só que ela tava sem carro. Ela falou assim, ô Jé, tu me leva na igreja da Fer, porque eu queria muito ir lá no culto. Conheci a igreja dela e tal. Eu falei, cara, tá, né? Eu era meio assim, tipo, te vira, meio grossa, assim, né? Meio bastante. E eu falei, não, tudo bem, tirava dela assim, mas tem um problema, tu vai ter que ficar comigo no culto, porque depois tu vai ter que me levar embora. Aí cheguei lá, assisti o culto com ela tal, e começaram a me vir várias perguntas na mente. Eu falei, meu, que cara, que esse cara tá falando? E comecei a questionar. Aí no final do culto elas falaram assim, deixa eu apresentar o nosso pastor pra ti. Eu falei, meu Deus do céu, que saco, né? Eu falei, tá, mas tudo bem. Aí eu cheguei, daí antes ele me cumprimentar, eu falei assim, olha, antes que o senhor fale qualquer coisa, eu gostaria muito que o senhor me respeitasse. Eu não acredito em Deus. Respeito o Senhor, respeito a sua fé, mas eu não acredito, eu gostaria muito que o Senhor me respeitasse. Então tinha muito esse negócio de respeito, tipo, não invada meu espaço. E daí ele falou, não, filha, tudo bem. E ele começou a ser usado por Deus em revelação, coisas que ninguém sabia, coisas que só Deus sabia, porque ninguém mais sabia, e começou. Quando eu me dei por conta, eu e o chão éramos um só. Estava ali. E quando eu me dei por conta, eu me lembro que a primeira frase que eu falei assim, Deus existe. Porque Deus havia se revelado para mim de uma forma muito clara. E a partir daquele dia eu nunca mais deixei de servir a Deus. Foi uma conversão, sabe? Da noite pro dia, Deus mostrou a majestade dele. Deus mostrou que ele era Deus. Ele falou assim, ei, por mais que você duvide, agora eu vou te mostrar quem eu sou. E naquele dia eu fui no carro, levando a amiga em casa e falei assim, cara, como que se ora? Como que se adora a Deus? Como que o pastor estava falando que Deus falou com ele? Como que Deus fala? Como que a gente ouve? E eu comecei com inúmeras perguntas. Eu não tinha mais a ousadia de duvidar da existência de Deus, né? Eu falei, eu só quero mais, eu só quero realmente conhecer aquele que se revelou para mim. E foi muito complicado em casa, né? Porque eu comecei a ver de novo, mas de uma outra forma. Porque quando você tá lidando com o mundo espiritual sem a autoridade de Deus é uma coisa. Agora, quando você tá lidando com o mundo espiritual com a autoridade de Deus, Ele é soberano. E nada pode tocar, nada pode ir contra, nada, nem ninguém.
era incrível, porque Deus me dava sonho, Deus me mostrava, Deus me dava autoridade. Eu sentia muita... Deus é comigo e eu posso todas as coisas, sabe assim, tipo, super mulher. E até que chegou um momento muito crítico, assim. E nesse tempo comecei a morar sozinha até o final da faculdade, faltava um ano e meio mais ou menos para terminar a faculdade. Eu e mais 2 amigas que eram mais próximas, assim, a gente tava passando por muita dificuldade financeira, então a gente se reunia para comprar pão e banana para comer na faculdade. E foi um tempo de muita gratidão, assim, foi um tempo de maior alegria, sabe? Foi um tempo onde às vezes eu pensava assim, eu queria tanto comer um bolo. Aí minha irmã me ligava, tô aqui na Catarina, quer vir tomar um café? Eu falava, meu Deus, sabe? Era cada oração respondida, assim. Por exemplo, geladeira, né? Eu comprei no meu cartão universitário e, tipo, a Caixa não tinha limite pra mim, mas eu liguei, a Caixa aprovou um crédito que nem sei de onde, né? Foi aprovado. Quando a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, era o que eu sentia, sabe? De deitar a cabeça no travesseiro e, tipo, cara, o mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu tô cumprindo o propósito. Eu tô obedecendo aquilo que me foi ordenado. E era isso que eu pensava, era isso que me dava vida. Porque quando eu conheci Jesus, eu conheci a vida. E eu só queria viver a vida. Porque era extraordinário a vida que eu tinha recebido. E que eu nunca tinha experimentado, o que era a vida. Em meio à luta, é o lugar onde Deus vai dar o maior descanso. Não tem um lugar melhor para se estar. Meu nome é Jéssica e eu vivo extraordinário.